Olá, queridos, graça e paz. Aqui quem tem o prazer de falar com todos é o pastor Alisson Simões, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Efatá, em Itaquera, localizada na Avenida Augusto Antunes, 1502, no bairro de Vila Ramos. Sou pastor dessa renomada igreja, onde sobre os meus cuidados pastorais temos cerca de quase 300 membros que fazem parte desse corpo de Cristo. E é um prazer, um privilégio poder servir o reino de Deus nessa amada congregação. Eu sou casado com a mulher mais linda do mundo. O nome dela é a pastora Micaele Flávia Valêncio Simões, que é a dona do meu coração. Ela me deu 2 presentes, 2 joias preciosas. A minha primogênita, a Radassa, que hoje tem 3 anos de vida, e o meu pequeno, Joseph, que tem apenas 8 meses de vida, que são as flores do meu jardim, são a minha motivação, a minha alegria, a alegria dos meus dias. Eu sou formado em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, escritor de 2 livros, um falando sobre Eucana como exemplo de pai, marido e líder, o Eucana, marido de Ana, a qual eu consigo exaurir algumas lições para aplicar para a nossa vida. E o outro livro que trata sobre o assunto que eu considero pertinente e importante, que é a importância do sermão expositivo na pós-modernidade. Essas 2 ferramentas têm sido bênção na vida de muitas pessoas. Eu quero aqui deixar também registrado a minha palavra de gratidão por esse projeto Sincura, agradecer a pessoa do querido pastor Paulo Gregório e toda a equipe que por trás está trabalhando para que esse evento, para que esse simpósio de cura interior aconteça. Minha palavra de gratidão a todos vocês pela essa rica oportunidade. Fico de certa forma muito grato e feliz. Que Deus possa abençoar toda a equipe e todos que estão trabalhando direto ou indiretamente em favor desse projeto. Também deixo minha palavra de gratidão a todos os palestrantes que também estão juntamente comigo envolvidos no intuito de abençoar pessoas, edificar vidas. Que Deus possa abençoar a cada um dos meus irmãos que estão trabalhando em conjunto para promover o reino de Deus. Dentro do tema que é sobre cura interior, eu quero falar de um assunto que eu considero um assunto importante e pertinente para os dias atuais, que é sobre ansiedade e os seus males. E dentro desse tema que eu quero trabalhar com vocês, a minha palavra está baseada em um texto sagrado, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse texto é muito interessante porque Pedro trata e trabalha em um assunto muito importante, que é sobre ansiedade. Ele escreve a sua carta direcionada aos irmãos da Ásia Menor, que estavam sofrendo um tipo de perseguição e rejeição por causa da sua obediência a Cristo. E no capítulo 5, nas suas últimas instruções, ele deixa claro sobre tomarmos cuidado com a ansiedade e que devemos lançá-la aos pés de Jesus e entender que Ele está cuidando de todos nós. Pedro tem o cuidado de trabalhar nesse assunto que eu considero importante também. E é sobre ele que eu quero trabalhar com todos vocês e gostaria já de perguntar se você se considera uma pessoa ansiosa. Você é uma pessoa ansiosa? Vamos aqui definindo o que é ansiedade. Ansiedade é um tipo de preocupação de uma forma descontrolada que prejudica o ser humano com aquilo que pode vir a acontecer ou não com relação ao futuro. A ansiedade ela pode tornar dentro de nós um sentimento perturbador, descontrolado, de uma forma exacerbada, que tira a nossa paz. A palavra ansiedade ela vem do grego, que
traz o seu significado como se fosse estrangulamento. O que é estrangulamento? É aquilo que tira o oxigênio, que tira o ar, que rouba a nossa força. Então a ansiedade, ela tem esse poder de tirar a nossa força, tirar o nosso ar, tirar o nosso fôlego, remover toda a nossa energia, embaçar os nossos olhos com relação a toda a nossa perspectiva do futuro. A ansiedade, ela é um mal que atinge todo tipo de pessoa, todas as faixas etárias, todo tipo de classe social. Atinge criança, atinge jovens, adultos e idosos. Atinge rico, pobre, negro, branco, religioso, ateu. Atinge todos. Ansiedade, ela muitas das vezes é a pressão da vida moderna, a falta de comunicação do lar, o isolamento das pessoas e a ausência da comunhão com Deus. Tudo isso abre a porta para a ansiedade. Um grande teólogo chamado Spurgeon, ele vai deixar um texto muito interessante falando sobre ansiedade, dizendo que a ansiedade, ela não esvazia o sofrimento do amanhã, apenas retira de nós, remove de nós toda a nossa força do dia de hoje. A ansiedade não ameniza ou não resolve o sofrimento do amanhã, ela não esvazia o sofrimento do amanhã, porém tira e remove e esvazia a nossa força do dia presente, chamado hoje. E quando estudamos sobre o ser humano, a partir de uma visão teológica, a gente percebe que o ser humano, ele é limitado a três pontos, ou três elementos que eu considero importante a gente compreender. O ser humano, o homem, é limitado ao tempo, ao espaço e à circunstância. Todo ser humano é limitado ao tempo, ao espaço e à circunstância. Quando eu falo esse problema com relação ao ser humano, é por causa da herança adâmica, que é a origem do pecado. Desde quando o pecado entrou no mundo e passou a todos os homens, o ser humano se tornou uma criatura frágil, fraca, limitada também. E o salmista do Salmo 51, verso de número 5, ele vai dizer: em pecado eu fui concebido, em pecado a minha mãe deu à luz. Então isso nos torna frágil, fraco e limitado. E a limitação está a tempo, a espaço e a circunstância. A tempo até porque nós não nascemos no mesmo momento da concepção. Demorou 9 meses. A gente, para resolver alguns problemas na nossa vida, devemos esperar. Saber esperar. Não é verdade? Segundo, as circunstâncias. Por quê? Circunstâncias. As circunstâncias, muitas das vezes, ela pode se tornar um obstáculo de eu não chegar no meu objetivo final. Por exemplo, eu saindo daqui e ir para minha casa, eu não posso chegar na hora que eu pretendo, pelo fato que eu dependo do transporte público. E dependendo do transporte público, está sujeito a circunstâncias. O pneu furar, o carro quebrar e dificultar a minha chegada em casa. Então eu me torno refém e limitado à circunstância. E também ao espaço. Por quê? O ser humano não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não posso estar aqui e estar na minha casa simultaneamente. Por isso eu sou limitado. Dentro da ansiedade existem 2 tipos de preocupação. Uma que eu considero que é benéfica e outra que eu considero maléfica. A benéfica tem a ver com zelo, preocupação, a questão de honra, a questão de ser produtivo. Então é benéfico quando eu me preocupo de uma forma de se tornar melhor, de ser produtivo, no sentido de proteção, de zelo, de cuidado. Isso eu considero uma preocupação de uma forma benéfica. E quando ela é maléfica? É aquela que se torna um veneno no pensamento, que paralisa, que inibe a nossa capacidade de percepção e ação ao mesmo tempo, gera a perda da fome e
se torna uma preocupação descontrolada, exacerbada dentro de nós. E quais são, pastor, os males que a ansiedade provoca? E o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que analisar? Eu vou deixar alguns pontos que eu considero muito importantes para você analisar se você está sofrendo com ansiedade. Primeiro, você tem que analisar os porquês. Como assim? Olha que o Salmo de número 42, verso 11 vai dizer: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de ti? Espera em Deus. O que o salmista está fazendo? Ele está angustiado? Sim. Ele está aflito? Sim. Ele está preocupado? Sim. Só que ele faz uma leitura da situação. Quando ele faz essa pergunta, ele está perguntando para alguém, ele está perguntando para si mesmo. Ele está olhando fazendo uma introspecção, olhando para dentro de si, dentro da sua alma, e questionando: por que eu estou sofrendo? Vale a pena sofrer por isso? Porque talvez há pessoas que estão me assistindo agora, que estão sofrendo por coisas, por pessoas, por situações que muitas das vezes não vale a pena. Vou repetir. Talvez você está sofrendo por coisas, por pessoas, relacionamentos, situações que não vale a pena. Nós temos a dificuldade de termos dentro de nós uma escala de valor que faz a gente pensar naquilo que é mais importante e naquilo que é menos importante. Talvez você está sofrendo por coisas que não têm tanta relevância assim, significância assim. E talvez você está dando muita importância para coisas que não têm tanta importância. Então, o que o salmista está nos ensinando? Avalie os porquês, analise, faça uma avaliação, ponha na mesa. Será que vale a pena você chorar? Será que vale a pena você arrancar o cabelo por essa situação? Vale a pena corroer todas as unhas? Vale a pena estar aí passando noites em claras, sofrendo por coisas, por situações que de fato, se você colocar na balança, você vai perceber que não vale a pena. Isso é importante você